Pai, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado porque, de fato, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Mesmo quando tantas vezes somos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos tem perdoado, que tem purificado os nossos corações. Senhor, e nessa tarde, noite, nós abrimos o nosso espírito para receber a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Senhor, e como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família, cada ministério que está representado aqui. Abençoamos essa cidade e abençoamos a nossa nação. E juntos nós concordamos com um derramamento copioso do seu Espírito sobre toda a carne. Venha salvação sobre essa nação e que dessa terra brote a justiça. No nome de Jesus. Amém. Pela manhã eu estava conversando com o Gidalt, pastor Estevão, e ali o tema da minha pregação mudou. Bom, qualquer coisa é culpa deles. É interessante porque Deus, Ele personaliza nações, Ele personaliza cidades. Muitas vezes Deus fala com uma nação como se Ele estivesse falando com uma pessoa. Assim diz o Senhor para Israel, para Moabe, para Edom, como Ele também personaliza cidades. E o princípio de profetizar é muito importante porque você dá materialidade para a palavra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso é da materialidade. Então, pela palavra, nós chamamos à existência as coisas que não existem. E, final do ano passado, estava orando em relação a esse ano, orando pelo Brasil, muito peso no coração. E Deus me deu duas palavras, uma é essa aqui, que eu gostaria de dividir com você. Mas eu quero falar ao espírito do Brasil. Lógico, eu e você somos brasileiros, isso nos inclui. Se você puder, abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 1. Em Abacuque 3:2 tem aquele versículo muito conhecido, quando a Bíblia fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Quando a gente olha para esse versículo, você tem uma grande dica para discernir a natureza do avivamento que Abacuque está dizendo. Ele fala assim: na sua ira, lembra-te da misericórdia. Mas o versículo que eu quero falar com você, Abacuque 1:5, muito conhecido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Quantos podem dar um grande aleluia para isso? Bom, eu espero que você esteja bem certo do contexto desse texto. Mas é interessante, porque quando a gente lê isso, a princípio, realmente é algo tremendo, é algo muito poderoso. Deus está falando de uma obra que vai impactar nações, e Ele fala assim: maravilhai-vos, admirai-vos, e Ele chega a dizer que essa obra seria assim algo tão fantástico,
tão improvável, tão impossível teoricamente de acontecer, que seria inacreditável. Imagina Deus fazer algo que as pessoas não têm capacidade de acreditar. É um negócio um pouco estranho aqui. Seria algo tão difícil de acreditar que, inclusive, Deus ordenou que Abacuque fizesse um outdoor. Abacuque, vai lá, faz um outdoor para aquele que passar correndo possa ler, não é? E vai acontecer isso, mesmo se tardar, espera, porque vai acontecer. É uma obra incrível, unbelievable. O que Deus realizaria que, quando alguém fosse nos contar, nós seríamos incapazes de acreditar ou imaginar que tal coisa pudesse estar acontecendo? Que tipo de obra, milagre, sei lá, promessa, intervenção divina o profeta está se referindo aqui? Eu sei que, à primeira vista, tudo isso parece muito desejável, mas quando nós vamos mergulhando no contexto do que Deus está falando, é algo estarrecedor. Quando a gente estuda um pouco da história de Israel, talvez Mateus foi o escritor bíblico que mais conseguiu sintetizar a história de Israel. Mateus 1,17, ele fala assim, de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi a deportação para a Babilônia, 14 gerações, da deportação de Babilônia até o Cristo, 14 gerações. O que é de Abraão a Davi? Foi o tempo que Deus levou para construir uma nação. Davi foi o apogeu da glória de Israel. E depois de Davi entrou um processo de muita decadência. Esse processo foi se arrastando por 14 gerações e, infelizmente, culminou num dos maiores castigos que a nação de Israel passou. Primeiro, as 10 tribos ao norte foram para a Síria, e era uma situação tão deplorável que Deus manifesta o seu desespero dizendo: busquei alguém que estivesse na brecha e a ninguém achei. Por conta disso, essas 10 tribos nunca mais retornaram, as famosas 10 tribos perdidas da casa de Israel, e Benjamim e Judá foram para a Babilônia, e ali um castigo determinado, 70 anos de castigo. Então essa foi a resposta que Deus deu à oração desesperada de Abacuque. O contexto é esse, gente, o contexto foi esse cativeiro. Olha só, Abacuque 1, de 1 a 4, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, não salvarás, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígio suscita, por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vamos entender aqui o quadro. A gente observa aqui um desespero profético, um desfalecimento da fé, quando parece não haver mais perspectiva de mudança. Eu, honestamente, assim, é difícil acreditar numa mudança do Brasil, uma mudança na política brasileira, uma coisa complicada. A gente vê aí nesse texto também um contexto de opressão, destruição, violência, uma degeneração social, afrouxamento da lei, a corrupção do legislativo, impunidade, uma vitimização disfarçada de amor, o conceito de pecado sendo substituído pelo conceito de fraqueza. Em muitos meios, em muitos círculos, as pessoas não falam assim, não chamam mais o pecado de pecado. Não, pastor, que eu tenho uma fraqueza, eu vejo uma mulher e eu adultero. É minha fraqueza. A justiça nunca é feita e sai de cena, tanta insegurança, tanta morosidade. O perverso inibe a ação do justo,
Hoje a gente tem esse traquejo do politicamente correto, uma discriminação em nome do preconceito. E aqui o pior desse texto é quando a corrupção chega no judiciário e fala assim: a justiça é torcida. O cálice da corrupção sempre transborda pelo judiciário. Quando o judiciário começa a mercadejar sentenças, honestamente, resta apenas a justiça divina. E eu vou te falar, o tempo quando as uvas serão pisadas no lagar está chegando. E de repente, o que a gente observa é essa síndrome de Asaf. Você se lembra aquele drama de Asaf, ele vendo o ímpio prosperar, o cara rouba, o cara torce a justiça, o cara ganha tudo no suborno, e está dando risada, parece ser muito feliz, e Asaf entra numa crise terrível, até que ele entra na casa do Senhor. E ali ele fala: Senhor, uma coisa é o destino do ímpio, outra coisa é o destino do justo. E é nesse contexto que Abacuque então ora por um avivamento. Mas esse não seria um avivamento qualquer, você precisa de entender. Seria cirúrgico. Essa foi a abordagem de Oséias, um dos outros profetas que também orbitaram em torno de toda essa situação do cativeiro, do castigo de Israel. E talvez é um texto que todos nós conhecemos, que Deus fere e depois Ele sara, Ele quebra e depois conserta. Quando a gente olha para esse texto lá em Oséias, nós temos exatamente o conceito de uma cirurgia. Seria uma abordagem cirúrgica. Veja bem que existem feridas, que elas são superficiais. Existem feridas que são internalizadas. Quando você pensa, por exemplo, uma pessoa que está com 3, 4 válvulas do coração entupidas, olha, você só pode ter acesso a isso através de uma abordagem cirúrgica. E cirurgia é trauma. Cirurgia envolve uma ferida traumática, mas é uma ferida inteligente, é uma ferida que trata da ferida. E esse avivamento, na verdade, de que ele está falando, envolveria sim um processo traumático, cirúrgico. Porque Jerusalém seria sitiada, cercada, iria cair. Foram 9 meses de cerco, onde a fome quase que destruiu a população da cidade, e depois eles foram levados para o cativeiro. Veja bem, eu não sei se você consegue perceber isso, mas existe uma diferença entre avivamento e reforma. São coisas diferentes. Avivamento está muito associado a uma visitação de Deus, ao derramar da sua presença, a manifestação de dons, curas, trazendo salvação para muita gente. Eu já vi lugares que passaram por avivamentos tremendos, avivamentos que duraram 1, 2, 3, 5 anos. Eu tenho passado por focos assim de avivamento, mas de repente aquele avivamento vai embora, e tudo continua do mesmo jeito. Reforma é diferente, mexe com a cultura, mexe com os valores, com os alicerces destruídos. É o que o salmista fala em capítulo 11, verso 3: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que eu quero dizer é que esse avivamento é um avivamento de reforma. Não é só uma transformação do país. Transformar é mudar a forma, mas é uma transfundação, é uma mudança de fundamentos, de alicerces, de valores, de cultura. É totalmente diferente. É interessante quando você estuda um pouco sobre a reforma de Calvino. Calvino, ele tinha um princípio que norteou a reforma, e ele falava assim: os céus estão nos assistindo. Não é só nas 2 horas que você está no culto. Inclusive, ele concebeu, ele inventou o conceito do segundo.
Ele falou: cada segundo conta, porque os céus estão nos assistindo. Ele resgatou esse princípio que toda profissão é sagrada, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrado. Não tem essa coisa de sagrado e secular. Se você exerce a sua profissão para a glória de Deus, é sagrado, avodá. Nós vamos adorar a Deus com o nosso serviço. Então, os reformistas, se o cara era um construtor de móveis, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o melhor móvel, ele ia cuidar até do fundo da cadeira, porque ele estava fazendo para Deus. E é isso que revolucionou, principalmente esses países onde a reforma aconteceu. Eu vou te falar, nós vislumbramos a possibilidade de uma primeira reforma aqui na América Latina. Eu creio que a igreja brasileira tem chance de experimentar uma reforma como a Suíça, como a Alemanha experimentou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas veja bem que era um quadro, o quadro que Abacuque estava enfrentando era muito complicado. E a resposta chega. É quando Deus fala: olha, Abacuque, eu vou fazer uma obra que ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Mas ia ser uma coisa cirúrgica, traumática, difícil. Só as pessoas que veem o pecado com os olhos de Deus podem entender de fato esse texto. O que está em pauta aqui é uma forte intervenção através de um juízo que surpreenderia a todos. E de fato, realmente isso se cumpriu. Quando a nação foi levada. Então, Abacuque, ele experimentou 2 desafios proféticos, que é o que eu quero compartilhar com você. 2 desafios. O primeiro grande desafio de Abacuque foi fazer o povo acreditar no juízo de Deus. E esse juízo de Deus cortou tão fundo, sacudiu com tanta força os alicerces da nação, que depois ele tinha um outro desafio, que é fazer o povo acreditar na restauração. Eu não sei qual que foi mais difícil. Ajudar o povo a acreditar no juízo, na correção de Deus, porque Deus é um Pai que não abre mão de nos corrigir, e depois acreditar na restauração. Então esse foi o primeiro desafio, fazer o povo acreditar no juízo. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. A Bíblia fala que quando a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfria, o coração endurece. Irmãos, eu não preciso falar para você que nós estamos no meio de uma guerra cultural, onde uma destruição de valores que ameaçam a civilização humana estão em pauta. Corrupção moral, sexual, social, a perda dos vínculos familiares, a erotização infantil, identidade social e não biológica, vitimismo. Olha, normalmente o pecado traz não apenas uma dinâmica de escravidão, como também um processo de insensibilidade moral, dureza de coração, cauterização da consciência. Isso torna ainda mais difícil, radical, desafiante o ofício profético. Uma maldade generalizada. Segunda coisa aqui é que nós não somos treinados a crer no juízo, na correção de Deus. Na verdade, nós temos uma forte tendência para a incredulidade, quando a questão é o juízo de Deus. Olha, nós somos muito bem treinados para crer em milagres, para crer na graça, para crer em curas, para crer nas bênçãos, as respostas para as nossas necessidades, desejos, interesses. Nós somos treinados para isso. E olha, isso é muito bom, não estou falando nada contra essas coisas, não. Mas
Onde é que a nossa fé mais fracassa? Nós não somos ensinados a confiar no caráter de Deus e entender o seu coração quando ele precisa corrigir os desvios absurdos de uma sociedade. Você já viu pessoas que falam: olha, eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Terceira coisa, Deus não está nesse negócio de te fazer feliz. Deus quer fazer você crescer. Chega desse triunfalismo ilusório. Honestamente, gente, não tem que ser culto da bênção, mas é culto da obediência. Porque se diligentemente ouvirdes a minha voz e obedecer os meus mandamentos, observar os meus estatutos, essas bênçãos vos seguirão. Não é você correr atrás de bênção. Você tem que correr atrás da obediência, e a bênção vai te perseguir e vai te alcançar. Você não escapa dela, não escapa. A vitória em Cristo só se dá quando nós somos derrotados pelo Espírito Santo. Se você não for vencido pelo Espírito Santo, meu querido, não tem vitória. Isso é um paradoxo, é uma verdade escondida numa contradição aparente. Muitos aqui estão numa queda de braço com o Espírito Santo há muito tempo. Adivinha no final, quem vai ganhar e quem vai perder? Perde logo. Há muito tempo, Deus estava chamando o povo por uma purificação. Essas 14 gerações, quando a Bíblia fala de Davi, a deportação para a Babilônia, quantas vezes os profetas estavam lá madrugando, falando, denunciando os pecados, denunciando a maldade. E o povo o quê? Ensurdecido, obstinado. A classe religiosa, política, estava segura em si mesma, que qualquer profecia nesse sentido seria absurda. Desprezaram os verdadeiros profetas. Mas de repente, o que eles menos esperavam aconteceu. Um mal que veio do norte, Nabucodonosor e seus exércitos. Quinta coisa, o avivamento sempre brota de um processo genuíno de restauração. Não existe restauração sem correção. Deixa eu te falar um negócio. Milagres é uma benção, mas milagres não transformam o nosso caráter. O juízo de Deus, sim, porque juízo é correção. É Deus corrigindo os nossos caminhos, nossas motivações. O juízo sempre começa pela casa de Deus. É um princípio de ação do reino moral. No primeiro capítulo de Abacuque, Israel é julgado. No segundo capítulo, Babilônia é julgada. Tem os 5 ais para os caldeus. No terceiro capítulo, as nações são julgadas. Começou por Israel, atingiu o mundo todo. Depois de Deus usar a Babilônia para julgar Israel, ela também foi julgada. E é interessante, porque antes desses avivamentos, que inclusive alcançaram uma magnitude mundial, avivamentos causados pelos testemunhos de Mesaque, Sadraque, Abdinego, lá na fornalha, as 3 barras de ouro colocadas no cadinho de Deus, você se lembra? Também o avivamento causado pelo testemunho de Daniel, revelando o sonho de Nabucodonosor, decifrando a mensagem de Belsazar, depois na cova dos leões. Foi em meio a esses julgamentos que Israel experimentou, em meio a esses avivamentos que Israel experimentou o maior julgamento da sua história, quando eles foram levados para o exílio. É sempre num contexto de correção, de juízo, de purificação, que Deus é glorificado.
Sexta coisa, o juízo tarda, mas ele não falha, como disse Abacuque, pois a visão é ainda para o tempo determinado, se apressará até o fim, ainda que demore, espera, certamente virá, não tardará. Irmãos, veja bem, Deus não brinca com o pecado. O primeiro tipo de incredulidade que Deus precisa de quebrar nas nossas vidas é em relação ao seu juízo. Às vezes aquela visão otimista, romântica, da nossa passividade religiosa, que nos torna insensíveis ao pecado, isso precisa de cair por terra. Nós temos que ganhar sensibilidade espiritual. E aqui vem a hora do juízo. Ninguém acreditava que Jerusalém fosse entregue aos inimigos e levada para a terra da confusão, Babilônia. Ninguém acreditava, gente. Ninguém. Quando Jeremias profetizava contra Jerusalém, isso era interpretado pelos líderes da nação como sacrilégio, um terrível absurdo. Mas simplesmente para surpresa de todos, foi o que aconteceu. Então, poucos homens como Oséias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel acreditaram nessa obra. Admirável, incrível. O povo inteiro estava enganado. Os líderes da nação estavam distraídos, os sacerdotes estavam errados. É terrível a gente achar que Deus está conosco de uma forma quando Ele está de outra. Mas o processo para Deus mudar determinadas convicções erradas que nós temos é doloroso, mas é necessário. Envolve muitas desilusões. E o problema, como aconteceu, é que algumas desilusões matam não apenas as falsas convicções, mas também as verdadeiras. Mesmo após o tempo prescrito lá para o cativeiro terminar, você pode observar, os exilados permaneciam ainda lá na inércia causada por tanta decepção e sofrimento. Já tinha passado os 70 anos. Os caras estavam lá, ninguém acreditava mais que pudesse haver uma outra glória que foi maior do que a primeira. E é aqui que muita gente desiste. E aqui vem o segundo desafio profético. Esse foi o primeiro. Acreditar no juízo, na correção. Já viu quando seu pai vai te falando, meu filho, para de fazer isso. Meu filho, não faz não. Olha, meu filho, puxa vida, não insiste. Porque daqui a pouco você vai para o castigo. Então vem o segundo desafio, levar o povo a acreditar na restauração. De fato, uma restauração parecia impossível. Agora os profetas tinham esse desafio. Basta você ler Neemias, Ageu, Zacarias, para você entender o esforço que foi necessário ser empreendido para restaurar a fé daquelas pessoas abatidas por uma correção tão severa. Então, deixa eu pontuar algumas lições sobre o juízo divino. É muito importante, que às vezes a gente confunde juízo com condenação. Não confunda isso, tá? A palavra que mais expressa na Bíblia um alinhamento é essa palavra, juízo, que significa retidão, correção, é um alinhamento. Então, primeira coisa, o juízo de Deus é sempre ruim para alguns, bom para outros, por incrível que pareça. Lembra o cântico de Ana? Divide a sociedade, oxigena os injustiçados, mas abala, pune os injustos. Olha, eu vou te falar, tem muita gente aliviada com a mudança do governo no Brasil, mas tem gente aí tremendo de medo. Tem gente aí apavorada. Segunda coisa, normalmente, o juízo alcança mais, surpreende mais aqueles que menos acreditam nele, que mais desprezam.
Gente, quem diria em 2012 que o Lula seria preso? Que o dono da Odebrecht seria preso? Que governadores e prefeitos seriam presos? Que Eike Batista seria preso? Quem diria isso? Honestamente, não é inacreditável. Esses caras acreditavam? Ou eles se sentiam donos? Terceira coisa, tudo que vem de Deus é bom. Até o seu juízo, principalmente o seu juízo, o seu castigo. Aliás, a palavra castigar são 2 vocábulos, que é purificar pelo sofrimento. Lembra daquele versículo? Quem não vem pelo amor, vem pela dor? Não é versículo, né? Mas é um princípio, não é? A nossa percepção do juízo de Deus normalmente é equivocada. O problema é que ninguém gosta de ser corrigido, nem eu, nem você. Mas a necessidade de correção nos cega, muitas vezes, para a importância da correção. Quarta coisa, que Deus sempre tem um plano de resgate que é elaborado antes de sermos entregues para o cativeiro. É muito incrível, quando você vai lá em Ezequiel, no capítulo 40, veja bem, antes da destruição do templo de Salomão, em Ezequiel 40, Deus já havia dado a planta do novo templo a ser restaurada. Crises geram mudanças, renovação, alinhamento, correção de rota. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Deus não desiste da gente. O objetivo final do juízo não é destruir, mas é reconstruir de acordo com o propósito original. Por isso que todo juízo é um investimento de Deus, numa perspectiva de eternidade. Todo juízo é sempre uma profecia de restauração. Deixa eu te falar, olha, depois que Deus julga alguém, o próximo passo é que Deus vai usar esse alguém, se essa pessoa entendeu. A identidade, a consciência, o propósito ganham clareza, profundidade, e aí nós podemos edificar no alicerce adequado. Entendemos melhor quem somos em Deus, onde nós devemos chegar. Agora, lógico, reconstruir é mais difícil do que construir, mas a reconstrução sempre traz o quê? Um aperfeiçoamento. O que você reconstrói normalmente fica melhor. A experiência é a mestra da sabedoria. A glória da segunda casa sempre é maior que a glória da primeira. Tudo que você aprendeu com a destruição será usado onde? Na reconstrução. E uma última coisa sobre o juízo, é que existe um lugar de proteção para o justo, em meio ao juízo. O justo viverá pela fé. Você lembra que ontem nós falamos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas existe um lugar onde o justo é protegido, não é abalado. Existe um lugar. São aqueles que se submetem ao tratamento de Deus com fidelidade, homens como Daniel, Neemias, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, tantos outros, que mesmo no cativeiro, mantiveram a sua fidelidade. Prevaleceram sobre as condições mais desfavoráveis, entenderam a justiça divina, intercederam pelas culpas da nação, as iniquidades dos pais, se compadeceram daquela geração, fizeram toda a diferença. E desta restauração, alicerçada no juízo de Deus, brota a adoração. Uma perspectiva sólida da grandeza de Deus. O cântico de Abacuque. Esse é o espírito de um verdadeiro adorador. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que produto oliveira minta, os campos não produzam mantimento, o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado,
Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele fará os meus pés como das corças, me fará andar nas alturas. Gente, isso é adoração. Isso é adoração. É quando está tudo indo de mal a pior, aparentemente, mas você está em lugares elevados, você está em lugares altos. O livro de Abacuque começa com uma interrogação e termina com uma exclamação. Irmãos, eu creio, assim, eu não tenho sombra de dúvidas, nós estamos debaixo de uma intervenção muito sobrenatural de Deus nessa nação, muito sobrenatural. E o que Deus está fazendo não é por causa do presidente ou de outras pessoas, gente, é a igreja. O clamor dessa igreja tem chegado nos céus, o clamor do pobre, do explorado, entende? Porque toda essa política assistencialismo eleitoreiro, entende uma coisa, esse assistencialismo, isso não fortalece o pobre, isso fortalece a pobreza, isso vicia o pobre na miséria, entende? Se você, de fato, assim, na Jocum, a gente lida muito com isso, a diferença entre assistencialismo e desenvolvimento comunitário são coisas totalmente diferentes. Assistencialismo é questões emergenciais. Aconteceu um vulcão, um furacão, um maremoto, você vai lá, você leva ajuda, você socorre, mas é curto prazo. O assistencialismo, quando começa a demorar, se vicia a pessoa na miséria, transforma ela num pedinte. Não fortalece o pobre, fortalece a pobreza. Gente, e como é fácil você explorar a pobreza para ganhar uma eleição. Rapaz, esse negócio chegou no céu. Essa maldade chegou no céu. O clamor do pobre chegou no céu. E eu vou te falar, olha, Bolsonaro é um profeta, sem saber, ele nem sabe disso. Você pode observar que os profetas, eles sentem o que Deus sente. Vida de profeta não é fácil, não. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, vai lá, profetiza, eu vou te falar um negócio, eu vou tirar de você o que seus olhos mais apreciam e você não pode chorar. Aí o Ezequiel vai, né, vai no templo, ministra, quando ele volta, a esposa tinha morrido. Não chora! Porque eu também estou viúvo. Eu quero dividir a dor do meu coração contra você. O que Deus falou com Oséias? Oséias, vai lá no prostíbulo, pega aquela mulher infiel, prostituta, casa com ela. Fala, Deus, o senhor está doido. Não, vai lá, rapaz. Ninguém vai entender. Pois é, eu sei. Mas eu quero que o povo entenda que sou eu que estou casado com a prostituta. Não é você. Sou eu. Isaías, imagina o cara andar 2 anos com as nádegas de fora, Deus me livre. Rapaz, essa facada que o Bolsonaro tomou, Deus está trazendo os intestinos dessa nação para fora. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. E a verdade está aparecendo. Os intestinos da nação estão sendo colocados para fora. É o que eu falei, ele está sendo um profeta e não sabe. Literalmente, Deus é o princípio do Messias, é o princípio de morte e ressurreição. Ele é só um homem, mas ungido. É a unção de Deus. Mas a unção tem o seu preço. Por isso que uns são e outros não. Porque tem gente que paga o preço. E tem gente que só quer que você imponha a mão sobre ela para ela receber. Tudo facinho. Mas Deus está fazendo algo.
Malaquias fala assim, sobre esse avivamento: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como a potássea dos lavandeiros. Quem suportará? Porque quando Deus vier, Ele está vindo, vai ser um mover de purificação. Nós vamos conhecer o zelo da sua santidade. Deus está abalando os fundamentos dessa nação. Prepare-se para uma reforma. Fique em pé. Vamos levantar um clamor pelo Brasil. Amém? Gostaria que você pudesse concordar com a minha oração, para que a minha oração seja a oração de todos. Depois eu quero pedir que o pastor Silas é um exemplo de profeta. Eu sempre falo, o Silas é uma voz. Quando eu falo desses profetas aqui, eu lembro muito do Silas. É uma das poucas vozes que clamam no deserto. Porque é mais fácil. É mais fácil você realmente não demonstrar aversão àquilo que Deus tem aversão. Hoje é impressionante, é fácil a gente ser uma igreja amiga do mundo e inimiga de Deus. É muito facinho, né? Mas vamos levantar um clamor. Pai, a sua palavra fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como igreja aqui reunida, com uma só voz, com um só coração, nós te invocamos, Senhor, venha sobre essa nação, corrige-nos e seremos corrigidos. Na sua ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Senhor, nós queremos dizer que nós não somos melhor do que ninguém. Por isso nós nos identificamos com os pecados dessa nação, os pecados da igreja brasileira, os pecados da política brasileira. Nós te pedimos perdão por toda corrupção, por toda maldade, por toda idolatria, por todo roubo, por toda imoralidade, por toda destruição familiar. Senhor, perdoa toda feitiçaria, toda idolatria. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Abala nessa nação as coisas que são abaláveis, para que as eternas se estabeleçam. Continua, Senhor, levantando a sua igreja como coluna e firmeza da verdade, um exército com bandeiras que marcha a sua causa, que não se intimida. Senhor, que a sua fidelidade seja refletida pela sua igreja nessa geração corrompida, perversa. Ajuda-nos a brilhar como astros. Que a sua luz se manifeste. Que a igreja brasileira encontre o seu destino nas nações. Abala as nações através da igreja brasileira. Queremos dizer sim e amém para toda a sua vontade. No nome de Jesus. Deus te abençoe.